Competências socioemocionais. Com certeza, em algum momento você já deve ter escutado esse termo, mas você sabe o que significa? Bora comigo que você vai aprender. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Eu sou a Renata e hoje eu vou apresentar para você 3 atividades, sugestões de atividades para trabalhar as competências socioemocionais em sala de aula. Mas antes eu quero saber, você sabe o que é isso? Você já deve ter escutado esse termo em algum lugar. Então, competências socioemocionais são as chamadas soft skills, que são as habilidades humanas, por exemplo, autonomia, autogestão, então a gente vai desenvolver no outro a capacidade de se organizar, de respeitar os seus sentimentos, né? O autoconhecimento também faz parte das competências socioemocionais, a empatia, a cooperação, tudo isso são habilidades humanas que a gente desenvolve em sala de aula. Sim, nós professores devemos desenvolver essas habilidades e inclusive é previsto por lei esse desenvolvimento, tá? Desde 2017, nós temos na BNCC 4 habilidades socioemocionais que respaldam o nosso trabalho em sala de aula. Nós já vimos que isso é algo bem sério e tá, inclusive, colocado para nós em lei. Mas como que trabalha isso em sala de aula? Hoje eu vou te dar 3 dicas de como fazer isso. Uma atividade que é muito fácil da gente explorar essas competências é quando a gente propõe trabalhos em equipe, trabalhos em grupo. Sim, porque nessa atividade em grupo, pode ser na elaboração de um cartaz, pode ser na confecção de uma maquete. A criança, o adolescente, enfim, ele vai estar trabalhando a sua competência de liderança, a sua autonomia e também a sua empatia, que é exercitada no momento que ele é capaz de ouvir a ideia do outro e de acolher essa ideia ou de, junto com os seus colegas, elaborar uma proposta que una o que todos querem atingir ali naquele trabalho. Então, trabalhos em equipe é para ontem, a gente precisa cada vez mais incluir na nossa rotina de sala de aula. Outra atividade, a nossa segunda dica aqui de atividade para trabalhar as competências socioemocionais são trabalhos voltados para a arte. A arte, a gente sabe que é a nossa manifestação da expressão humana. Então, a dança, a música, artes plásticas, enfim, tudo isso é uma forma de expressar-se. A gente tem, desde bem pequenininho, aprender a como se expressar. E a arte é incrível para isso. Principalmente quando a gente propõe atividades em que a gente pede para a criança, por exemplo, desenhar algum sentimento. Eu fiz essa experiência e é muito incrível. Claro, eu apresentei alguns conceitos artísticos. Um exemplo bem recente. Eu apresentei o artista plástico pintor Van Gogh. Você conhece? Com certeza já deve ter escutado esse nome por aí. E ele trabalha numa vertente do expressionismo. Ele se expressa através dos seus traços na tela. E então a gente consegue perceber muito bem essas emoções dele. Se é um quadro que é mais introspectivo, se é um quadro que é mais alegre. E as crianças conseguiram, então, entender a importância dessa expressão através das cores, através dos seus traços e produziram algumas obras de arte para expressar o sentimento do dia. Então, claro, naquele dia eles estavam super empolgados e nós tivemos vários trabalhos pautados no expressionismo, muito alegres, com cores muito vivas. Foi uma experiência incrível e estimulou essa capacidade de expressar e de conhecer o sentimento que estava ali presente no momento. A terceira sugestão de atividade, isso pode ser feito tanto na escola como trabalhado em casa, então essas dicas valem também para as famílias, hein? É o pote da gratidão. Recentemente, eu li um livro que se chama Autoestima como Hábito, da psicóloga Gislene Izquierdo. E ela estuda muito sobre a autoestima e como essa autoestima impacta na vida do outro. Inclusive, eu recomendo a leitura, tá? E nesse livro,
ela falou algo que eu já praticava com os meus alunos, que é o selecionar 3 gratidões por dia. Na sala de aula, ano passado especificamente, eu implementei o pote da gratidão. Então, como que funcionava? Todo dia a gente escrevia uma gratidão daquele dia e colocava no potinho. No final do mês, a gente sentava em roda e ia abrir esse pote para ver quantas gratidões a gente teve, quantas conquistas nós tivemos ao longo do mês. E isso é importante para a gente trabalhar na criança, a gente entender sempre que às vezes o nosso dia pode não ter sido tão bom, mas sempre vai ter alguma coisa que agradecer. Então a gente acaba elevando essa autoestima da criança, do adolescente, enfim, isso vale para todas as idades, tá bom, gente? E também faz esse indivíduo perceber que o seu dia não precisa acabar ali, sabe? Quando uma coisa dá errada, tudo bem, respira fundo, que uma hora vai dar certo. A tristeza não é eterna, então é muito importante essa parte da gratidão diária. Sempre olhar pelo lado positivo, né? Agora, atenção, eu vou dar pra você uma dica bônus. Uma dica e, na verdade, um material bônus. Se chama o jogo da família. O jogo da família eu desenvolvi agora neste período de aulas remotas, porque eu sempre fui apaixonada por trabalhar os sentimentos, as emoções com os meus alunos em sala de aula. E agora, em período de pandemia, né, nós estamos distantes, eu não queria que essa questão do sentimento, das competências socioemocionais, do reconhecer o que sente, reconhecer as suas forças e as suas limitações se perdesse. Então eu bolei um jogo em família para estimular que os pais dentro de casa também conseguissem trabalhar essas competências socioemocionais de uma forma bem divertida. Esse jogo eu inspirei, na verdade, quando eu fui montar, eu me inspirei no jogo chamado Talking. Esse jogo Talking é um jogo de perguntas e respostas, onde a gente vai conhecendo mais sobre quem a gente está jogando ali no momento. Só que nesse jogo da família, adivinha, as perguntas são todas voltadas para o ambiente familiar. Então tem lá questões como o que te deixa triste, o que te deixa feliz, o que te motiva, que música que você gosta de ouvir, quais são seus sonhos. Tem várias perguntas. Além das perguntas, também tem reflexões mágicas. Então são frases para fazer as crianças e os familiares pensarem, refletir, talvez gerar ali uma conversa sobre aquela frase. E também tem os desafios mágicos, que são aquelas situações mais engraçadas pra gente deixar o jogo mais divertido. Então tem faça uma careta, pula de um pé só e assim por diante. Esse jogo ele está disponível com as regras no meu feed, lá no meu Linktree. Então vai aparecer aqui do lado o meu perfil e exatamente aonde você tem que clicar para baixar esse conteúdo. Lembrando que é um conteúdo totalmente gratuito que eu estou disponibilizando para você. Sim, e eu vou te fazer um pedido muito grande. Se você baixar esse jogo, se você imprimir, porque vai precisar fazer a impressão, tá, das cartas, e for jogar com a sua família, tira uma foto e me marca. Eu vou amar saber que o meu trabalho de alguma forma está impactando a sua família ou até nas suas aulas remotas. E esse jogo, lembrando que dá para ser readaptado em sala de aula também, tá bom? É só mudar lá, ao invés de colocar jogo da família, coloca jogo do 3º ano, jogo do 4º ano e assim por diante. Vou te pedir também para você deixar o seu like, deixar o seu comentário e me falar. Você já sabia o que eram competências socioemocionais? Esse vídeo, de alguma forma, agregou para você? Me dá esse feedback que eu estou esperando. Um beijo e até a próxima semana!